Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Abra suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo de número 2. Vamos trazer um rápido estudo bíblico do 1 ao 7, rápido, objetivo, eficaz, que possa penetrar como espada de dois gumes, né? Juntas e medula, para discernir o seu pensamento, né? Para mudar a sua vida. É assim que é a palavra de Deus, né? Então, Colossenses 2, escrita pelo apóstolo Paulo. Nós já temos Colossenses 3, Colossenses 1, agora vamos para Colossenses 2. O primeiro estudo desse texto é o interesse de Paulo pelos colossenses. Diz assim a palavra de Deus no capítulo de número 2, versículo de número 1. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Então vamos lá, né? Vamos repetir o versículo. Quero que vocês saibam quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Veja que palavra de Paulo, né? Extraordinária, que preocupação de Paulo com os seus irmãos em Cristo, em Colossenses, tanto com os do ministério, que fazem parte do ministério, que foram enviados para lá, quanto quando os que foram enviados chegaram lá, formaram discípulos lá, presbíteros, diáconos, conservos, né? Servos, né? Então Paulo, ele escreve uma carta e envia para Colossos, né? Para os colossenses, externando a sua preocupação e dizendo quanto tem lutado por eles em oração, amém? Quanto tem orado por eles, para que eles cresçam ainda mais, e externa a vontade de conhecer aqueles que ele ainda não conhece, né? Pelo que Paulo diz, dá a impressão que Paulo está dizendo assim, é como se Paulo dissesse assim: na primeira oportunidade que tiver, estarei aí para conhecer aqueles que ainda não vi. Amém? Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês. Esse lutando aí é em oração, porque com as nossas próprias forças nós não conseguimos lutar por ninguém. É orando e pedindo para que o Espírito Santo abençoe aqueles que estão em Laodiceia fazendo a obra, e também pelos que ele ainda não conhece pessoalmente. Ou seja, isso dá aquela impressão que Paulo tem aquela vontade de conhecer os que foram salvos, os que foram formados ministros, os novos diáconos, os novos presbíteros, principalmente naquela época, né? Primeiro veio os presbíteros, né? Então, Paulo se preocupa. Hoje nas igrejas, meus irmãos, a gente vê uma certa divisão entre os próprios ministérios, né? Muitas vezes as pessoas não oram pelas outras igrejas, oram só pela que ele administra, e isso está errado. Nós temos que orar pelo nosso ministério. Nosso ministério tiver 10 igrejas, a gente tem que orar pelo nosso ministério e pelas as outras igrejas que fazem parte do mesmo ministério. E eu tenho visto isso, tenho observado que as pessoas não têm orado. E olha que são pastores, teólogos renomados, entendeu? Mas muitas vezes isso tem passado batido e não pode, entendeu? E além disso, orar ainda pelos irmãos, não só pelo ministério, mas pelo ministério e pelos irmãos das outras igrejas, que faz parte do mesmo ministério, da mesma igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é universal, né? Um dia todos nós encontraremos em um só lugar, lá no reino de Deus, a igreja universal de Deus. Mas se você não consegue orar nem pela igreja que faz parte do seu próprio ministério, como é que você vai orar pelo seu irmão?
quase impossível. Então o apóstolo Paulo nos ensina e nos exorta, né, que nós devemos orar pelos nossos irmãos e nos preocupar e lutar por eles em oração, em jejum, né, para que o Espírito Santo continue operando e fazendo a obra. Amém? E ter o desejo de conhecer aqueles que ainda você não conhecem pessoalmente. Amém? Vamos para o versículo de número 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de que conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Então, ele deseja a eles, né? Primeiro ele pede para que eles se esforcem, porque primeiro tem que vir o esforço da nossa parte, né? Como Deus disse a Josué, então somente esforça-te, tem bom ânimo, porque assim como fui com Moisés, serei contigo. Ninguém te resistirá, entendeu? Então quando você esforça, ninguém lhe resiste, porque o Espírito Santo está em você. Sejam fortalecidos seus corações, amém? Porque onde está o nosso coração é onde está o nosso tesouro. Nosso tesouro está guardado em nosso coração, amém? Que tesouro é esse? A nossa salvação. Eles sejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, ou seja, do conhecimento todo. Pleno é porque ele é um conhecimento todo, completo. Você não pode conhecer só a metade, não conhecer aquilo que Deus nos permite, aí não. Mas o que Deus nos permitiu conhecer, nós devemos buscar chegar no pleno conhecimento, no pleno entendimento, amém? A fim de conhecerem o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então, todo o mistério de Deus nós só podemos conhecer em Cristo, e todos nós sabemos disso, né? Existe um paradoxo, que tem coisas que Deus não nos revela, só nos revela em Cristo Jesus, né? E isso é chamado de paradoxo, amém? Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, amém? Então, em Cristo Jesus, todos os tesouros da sabedoria, todos os tesouros do conhecimento. Sabedoria é o quê? É aquela que vem do alto. A sabedoria da terra é aquela da pessoa roubar o irmão, passar a perna no irmão, levar vantagem em tudo que faz. Qualquer negócio que quer fazer, só quer levar vantagem, só quer ganhar, nunca cede, entendeu? Só ele que tem razão. Então, mas a sabedoria que vem do alto não é diferente. Ele é justo e ele não faz nada com injustiça. Porque se você agora é filho de Deus, então você tem que ser justo, porque Deus é justo. Para ele ser seu pai, você precisa ser justo como ele, amém? Dos tesouros da sabedoria e do conhecimento. A Bíblia diz em Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6 ou 6:4, é um desses dois versículos aí. Ou é o contrário, ou é 6:4 ou é 4:6. O meu povo está perecendo, estão morrendo por falta de conhecimento, amém? E essa morte aí que ele fala é uma morte espiritual e uma morte física, amém? E até uma morte física, amém? Então, todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco, amém? Todo cuidado é pouco, porque sem conhecimento ninguém chega a lugar nenhum. 4. Eu lhes digo isso, para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes, entendeu? Então, o cara pode pegar a Bíblia, certo? E mudar ela, como a serpente fez lá no Jardim do Éden, né? Deus deu uma ordem e a serpente mudou, né? Mudou a interpretação da Bíblia, você entendeu? E confundiu Eva, e Eva comeu da fruta e deu para o marido comeu, ou seja, os dois foram expulsos do Jardim do Éden, amém? Pois bem, vamos lá ao versículo de número 4.
Versículo 5. Porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Amém? Então veja só, embora ele não está lá fisicamente, né? Hoje nós usamos a palavra presencialmente. Nós não estamos lá, nossa presença não está lá. Mas nós estamos lá através das orações. Amém? Eu estou orando por você aqui e Deus está lhe visitando lá através da minha oração. Desde que eu esteja firme como Paulo estava na presença de Deus. É necessário estar firme para que Deus ouça a oração e esteja lá. Aí ele diz, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme na fé que vocês têm em Cristo Jesus. Então, a firmeza na fé, isso é importantíssimo. Você tem que ser firme, sempre constante, inabalável, sabendo que a recompensa vem do Senhor Jesus Cristo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza das coisas que se espera. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor continuem a viver nele. Amém? Então, você não recebeu Cristo Jesus? Você não recebeu a Cristo Jesus? Então, que Cristo Jesus continue a viver nele, e continue a viver em mim, e continue a viver em você. Amém? E que vocês continuem em Cristo Jesus, e que vocês continuem nele. Vocês têm que viver nele. Quem é ele? Jesus Cristo. Se você não viver em Cristo, nada vai dar certo. Vai dar tudo errado para a sua vida. Viver em Cristo é o quê? Ser obediente, ler a Bíblia, fazer a obra do Senhor, ir aos cultos, lançar fora as palavras torpes, lançar fora o velho homem, né? Deixar Cristo trabalhar em sua vida e mudar a sua vida. Então, isso é renúncia. A renúncia é a palavra certa. Devemos nos renunciar ao pecado para nos tornar uma nova criatura, para deixar o Senhor nos recriar. Amém? Para encerrar o nosso primeiro estudo desse texto bíblico, que é o interesse de Paulo pelos Colossenses. Tinha tanto interesse que orava todos os dias, constantemente, né? Eu orava constantemente para que a igreja de Colossenses crescesse na graça e no conhecimento ainda mais do que estava crescendo. 7, para encerrar. Clímax, conclusão. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Enraizados em Cristo, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos enraizar em Cristo. Amém? Porque se você se enraizar e edificar nele, nada pode te abalar. Amém? É como a palmeira, ela vai até perto do chão, mas ela não tora, ela volta para o mesmo lugar depois que passa o vendaval. Firmar na fé, não deixar nunca a fé morrer. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não está vendo nada, mas pela sua fé aquilo acontece. De repente chega aquela bênção na sua mão, porque você creu. Pela fé Abraão foi justificado, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Cheio. Transbordando é o seguinte: sabe quando a caixa d'água enche? Ela enche muito, aí não tem mais para onde encher, ela não começa a sair pelas laterais da caixa, transbordar pelas bordas da caixa d'água. Então é isso. Transbordar significa isso. O Espírito Santo tem que estar transbordando em nós, entendeu? Nós temos que estar cheio do Espírito Santo, tem que estar transbordando do Espírito Santo, para que ele possa agir em nossas vidas. Acho que não ficou dúvida, né, irmãos, em relação a esse estudo. Estudo bom, abençoado, né?
Creio que os irmãos vão ser edificados através desse estudo bíblico. Que Deus abençoe e até o nosso próximo estudo.